Olá, boa noite, tudo bem? Chegamos na nossa Masterclass e eu disse que eu tenho uma novidade para vocês ao final da Masterclass. Então, fica aí até o fim, tá bom? Não se preocupe, não passaremos a noite aqui, mas tem muito assunto interessante para a gente conversar, ok? Eu trouxe o meu checklist, já que o nome dessa Masterclass é Checklist para Decisão. Você está aqui porque ou você já decidiu se candidatar a vereadora, ou você ainda quer decidir. Mas isso serve também para qualquer outro cargo. Esse checklist é essencial. E vou te contar por quê. Porque ele tem o potencial de acabar com o seu sonho de campanha. Seja ele antes, durante ou já bem pertinho da urna, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, são pequenos detalhes que geralmente as candidatas e pré-candidatas e até políticas já profissionais esquecem desses pequenos detalhes ou passam deliberadamente por cima. Afinal, a gente é humano e às vezes a gente não quer concordar com certas coisas que a gente acha que não tem coerência. Mas esse checklist de 4 pontos eu desenvolvi depois de todos esses anos de observação de campanha. São 13 anos observando como é que as pessoas se comportam e quais são os pontos, principalmente quais são os pontos que mais atrapalham as campanhas, certo? E grande parte do peso desses pontos que atrapalham está no início da campanha, no pré-campanha, de decisões que deveriam ser avaliadas, debatidas e tomadas ou não, né? Um passinho atrás às vezes resolve muita coisa. E isso atrapalha muito, porque você vai fazendo a campanha sem essas decisões tomadas ou essas questões alinhadas e vão aparecendo problemas. É igual o relacionamento que a gente tem com amigo, com pai, com marido. Tem coisas que a gente não acorda e lá na frente com certeza dá problema. Então, na campanha é assim também. E eu vou te contar logo o primeiro. Você vai checar junto comigo, anota, que depois a gente vai botar um tiquezinho se você já tomou essa decisão ou vai tomar. O primeiro ponto do checklist é o apoio da família. Você pode achar que isso é óbvio, Lid, isso é muito óbvio, eu tenho apoio da minha família, isso é muito bom, isso é muito importante, tudo que eu faço a minha família me apoia. Mas tenha em mente a seguinte questão, especialmente se você for candidata de primeira viagem. A sua família apoia a vida que você tem hoje, as escolhas que você tem tomado até hoje, seja na sua vida profissional, seja pessoal, e geralmente são em questões macro, né? Apoia o seu casamento, apoia a sua faculdade, mais ou menos nesse sentido. Porém, quando você entra na política, ela tem uma lógica e uma velocidade, e mais ainda, uma exigência de agenda bem diferente da vida que a gente tem. Se você já participa de política e você diz, mas eu sei disso, Lídia, eu sei como é que a política é exigente, às vezes a gente não tem vida, etc., mas tome um cuidado extra. Por quê? Porque uma coisa é estar do lado de lá. Você já trabalhou em campanha, você já acompanhou o partido, você já acompanhou um candidato ou uma candidata, seja como liderança, seja como alguém que trabalhou na campanha, na mobilização, na coordenação e tudo. É bem diferente de ser candidata. Do lado de cá, que nem é o meu, eu também fico do lado de lá como consultora, do lado de cá existem algumas exigências que eu costumo dizer que às vezes são sobre-humanas. É questão de tempo, você não tem mais um tempo seu, a não ser que você tenha isso de forma bem rígida, e eu vou falar para você depois. Você praticamente não tem. Isso durante a campanha, tá? Esses acordos têm que ser firmados da seguinte forma. A sua família apoia a decisão de você entrar na política? Em que parte da política? Se você vai trabalhar com política, se você vai apoiar políticos, ou se você vai se candidatar, certo? Primeiro ponto, primeiro apoio que você tem que ter. Ok, geralmente as pessoas torcem o nariz, embora todo mundo goste de política, mesmo que inconsciente. Torce o nariz. Aí você tem que ter um diálogo com essas pessoas da sua família, principalmente a família imediata, sejam os pais, os irmãos, seu cônjuge, seus filhos, né? E depois é essa de se tornar candidata. Por quê? Quando você se torna candidata, o alvo, né, o holofote aumenta. Então, a sua vida vai ser destrinchada de outra forma.
Você acha que o pessoal olhando nas redes sociais o que você está fazendo é invasão de privacidade? Pois experimenta se candidatar, viu? Para onde você se vira, tem gente olhando para você como referência, observando se você está fazendo certo, se está errado, e isso de acordo com a perspectiva delas, né? Às vezes você nem está fazendo nada de errado, mas na perspectiva delas, aquilo ali não é legal. Então, é todo tempo alguém tentando falar com você, ir à praia no domingo, tomar um solzinho, uma água de coco? Sempre, você até pode ir, mas sempre vai ter alguém falando com você, pedindo uma foto, pedindo para falar sobre algum problema, etc. E isso pode ser no momento onde você está com seus filhos. E eles são pequenos, ou são adolescentes, ou são adultos mesmo e querem um momento com você e vão se chatear com aquilo. Seu marido, sua esposa, podem querer só, às vezes é só aquele momento do dia que você tem. Então, começa com essa questão da invasão de privacidade. Outro ponto, informações sobre a sua história e sobre a sua vida também ficam públicas em grande medida. Você pode escolher, em parte, o que você quer mostrar e o que você quer deixar privado. Mas isso também é difícil. A gente tem técnicas, mecanismos e tem acordos que a gente faz para manter o máximo possível a privacidade. Mas o nome já diz, você é uma pessoa pública. Então, grande parte da sua vida você viverá a partir de agora em público. E aí, esse acordo com o apoio da família é essencial. Por quê? Porque você, a gente tem uma cultura muito personalista, você é a candidata. Porém, todo o seu entorno está dentro desse furacão, bem no cerne desse furacão. Os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, os seus irmãos, dependendo da dinâmica da sua família, até a família estendida, primos, tios, sogros e todo mundo pode sofrer com essa questão, certo? Então, tenha esse alinhamento, é uma conversa onde você vai buscar esse apoio. Olha, eu estou pensando em me candidatar, ou eu tomei a decisão, porém eu quero ver, quero ouvir qual é a opinião de vocês, que ponto vocês querem se envolver para que eu possa preservá-los ou não, ou colocá-los em atividades onde vocês possam me ajudar, possam estar comigo também, porque às vezes os acordos também são positivos. Às vezes você tem filho adolescente e diz, não, mãe, eu quero participar junto com você, eu quero ajudar, eu quero aprender. E aí você insere seus filhos em determinada atividade, que ao mesmo tempo eles estão aprendendo, se empolgando, entendendo o que você faz e passando um tempo com você. Isso também é super interessante. Então, vá conversando, senta todo mundo na mesa e diz, eu quero ouvi-los sobre a minha decisão, sobre essa nova fase da minha vida que eu quero. E se você já se candidatou ou está em cargo e vai para a reeleição, não se esqueça de sempre refazer esse acordo de apoio, certo? Porque esse apoio não é eterno. É que nem a história de renovar o voto de casamento, né? Se você passa muito tempo sem renovar aqueles acordos, pode ser que dê problema, né? Ah, mas isso aqui não estava acordado. Lá, quando a gente casou, estava. Ah, mas faz 10 anos. A gente mudou a rotina, isso, aquilo outro. Então, da mesma forma, renove o acordo. Pode ser que você e sua família estejam em um outro momento, provavelmente estão em um outro momento, em que eles não podem dedicar tanto tempo, ou não querem se expor tanto, ou não querem dispor do tempo que tem com você. Entendeu? Então, renove esses acordos. Isso é muito importante. Por quê? E é óbvio, mas dificilmente se diz isso, porque a gente tem essa natureza mais egoísta. A gente diz, eu tomei a decisão, sou eu que vou mostrar o rosto, sou eu que vou receber ataques, mas não é bem assim, tá? A sua família, lembrando que eu disse, está no olho do furacão junto com você. Então, respeite a sua família, tenha cuidado com isso, faça os acordos necessários, né? Eu já trabalhei em campanhas em que o candidato era recém-casado, e a esposa dele não queria, e foi meio complicado, e eu orientei que ele fizesse essa conversa, e ele conversou e chegaram à conclusão de que ela não iria participar da campanha, porque iria atrapalhar muito, principalmente o profissional dela. Ela era profissional de saúde, e ela tinha pacientes e tudo mais, tinha montado a clínica dela há pouco tempo, então ela tanto tinha os pacientes de muito tempo do hospital, como da clínica dela. Isso eram pessoas que ela tinha que acompanhar, e a dinâmica da campanha ia atrapalhá-la. Então, além de atrapalhar, né, esse compromisso que ela tinha com os pacientes,
também era uma coisa que ela não gostaria de fazer, de se expor daquela forma, de falar em público, de estar do lado dele o tempo inteiro sendo fotografada e etc. E os pais dele disseram, não, a gente vai, né? Aquela coisa da imagem da família estar junto. A gente vai, a gente gosta do movimento, a gente gosta disso, e a gente tem disponibilidade, a gente já se aposentou, então vamos lá. Então, o acordo foi feito, não houve problema no casamento dele, não houve problema na campanha dele, todo mundo ficou tranquilo do seu espaço, certo? Então, primeiro item da lista, do seu checklist de decisão, vamos lá, apoio feito, ticado. Segundo ponto, check-up físico e emocional. A gente ignora a saúde da gente o dia todo dia, não é não? Mesmo que você diga assim, eu me cuido, eu vou no médico, eu faço check-up, eu tomo vitaminas, mas a gente sempre passa por cima da saúde da gente, come coisas que vão nos prejudicar, falta o treino naquele dia, não faz terapia e etc. E aí você quer entrar num ambiente em que exige de você além do que é o ser humano, certo? Não me entenda mal, a política é fantástica, o processo eleitoral é apaixonante, é maravilhoso participar de uma campanha, eu digo. Do outro lado, eu só imagino, porque acompanho pessoas e vejo o impacto disso nelas, mas eu não me candidataria, porque eu acredito que a minha saúde e o que eu preservo na minha vida pessoal, com a minha família, não dava para funcionar. Então, o primeiro ponto do check-up, para mim, não funciona, certo? Porque, em grande parte, a minha família opta por também não participar de certas coisas e eu também não gosto de expor certas coisas. Então, o primeiro ponto, para mim, o checklist já morria do primeiro ponto. Então, por isso que nunca tive vontade de me candidatar. Mas o ambiente político e eleitoral é maravilhoso. Porém, é um ambiente estressante se você não tiver equilíbrio, se você não buscar esse momento de equilíbrio pessoal, é muito estressante. Você está vivendo mais ou menos um ano com 40 e poucos dias. Isso sem falar o antes, a pré-campanha, onde o movimento começa a aparecer. Só que o movimento ele é mais compassado, você está aqui pedalando, aquecendo e tudo mais. Na campanha é aquela loucura, né? Um do lado do outro, o carro vai e volta, é aquele racha, né? Assim, ganha por, uma expressão eleitoral bem conhecida, ganha por uma cabeça, né? É tudo muito pertinho. Então a velocidade é muito grande, a rotação é muito grande, a emoção é muito grande. Então, já vi casos de burnout no meio da eleição. Você faz o quê? Se a candidata não consegue mais? Não faz nada. Acabou a eleição, né? Acabou a campanha. Parou. Morreu na praia. Né? Já vi casos da pessoa ter AVC. Tanto o candidato, ou uma pessoa da família, ou uma pessoa da equipe. Olha que absurdo. Né? Já vi casos da pessoa sumir em alguns momentos da campanha, e a gente levou um tempo para descobrir por que ele sumia tanto. Nessa época eu trabalhava com homens também. Por que ele sumia tanto? Porque estava tendo crise de pânico. Entendeu? E a própria questão física tá lá, desmaia. A gente já viu várias vezes os políticos e políticas nas campanhas, a gente vê na TV, tá lá no palanque, desmaiou. Não, foi nada não, foi só desidratação, foi não sei o quê. Isso é o quê? Isso é falta de check-up. Primeira coisa que eu oriento, sou contratada, eu digo assim, como é que estão os seus exames? Estão em dia? Está tudo equilibrado? Na medida do possível, claro, né? Está equilibrado? Se não está, vou te encaminhar para médico tal, médica tal, para te acompanhar. Por quê? Eu falo por experiência própria, certo? A eleição de 2012 e a de 2018 foram as mais difíceis da minha vida. A de 2012, eu não tinha noção do tamanho da campanha que eu ia ter que acompanhar. Campanha que eu digo assim, nós éramos um escritório, vários profissionais e tinham várias campanhas, certo? E a minha parte específica era análise de pesquisa e estratégia de comunicação offline. Porém, essa offline também ligada à online, né? Só que o online era executado, o planejamento era executado por outra equipe, eu apenas fazia a ligação junto com eles, né? Essa extensão de planejamento. Foram mais ou menos 7, começamos com 11, aí no meio, na pré-campanha, né? Aí no meio do caminho, lá para começar as convenções partidárias,
caíram algumas, ficamos 6. E você fazer 6 planejamentos de campanhas diferentes, em estados diferentes, eram todas campanhas de executivo, né? E você faz isso tudo num tempo onde você quase não dorme, come o que tiver pela frente, o que é mais rápido de comer. A gente ia no escritório, tinha estrutura, copa, uma pessoa que fazia, então eu conseguia pelo menos tomar suco, um suco verde, alguma coisa nesse sentido, e água. Mas às vezes você está de madrugada, a pessoa da copa não trabalha de madrugada, aí você corre aonde? No posto de gasolina, não tinha o iFood, não era assim tão, a gente não usava tanto. Mas você vai naquele sanduíche que funciona na madrugada para quem vai para festa, né? Ou seja, nada saudável. E aí, no fim da campanha, estava eu com 23 quilos a mais e todo tipo de doença. Isso é uma consultora. Você imagina a candidata? Como é que é isso? Porque além do trabalho da campanha, a gente também tem que dar conta da família da gente, de filhos, se tiver, de uma série de expectativas. E aí entra também a questão do check-up emocional, que já já a gente fala. Então, eu entendi o quê? Saí dessa campanha, né, bem complicada. Equilibrei tudo, tentei e tal, tudo bem. Em 2018, além de ter saído de campanhas, porque teve campanha 16, 17, 18 para mim, porque na época o meu marido fazia campanha em Angola. Então, foi 16 aqui, 17 lá, campanha presidencial, 18 aqui. Então, estresse por cima de estresse, e em 18 eu tinha passado no mestrado, ou seja, em janeiro de 2018, lá fui eu passar um mês inteiro em Lisboa para o primeiro semestre do mestrado. Volto eu, totalmente desequilibrada de novo, né, a saúde física. E encontrei uma médica fantástica, nutróloga, porque eu pensava que estava ansiosa, que estava depressiva, que estava com alguma doença muito séria, alguma coisa nesse sentido. E ela disse, não, Lídia, você tem que equilibrar toda, porque o seu sistema está com estresse oxidativo. É como se fosse uma etapa anterior ao burnout, né? Termos físicos, digamos. E eu me sentia exatamente como ela me descrevia. Eu sentia que eu tinha, assim, 80 anos bem mal vividos. Doía para levantar, doía para sentar, era ruim de dormir, era até tocar na cabeça doía, o cabelo, tudo doía, dor de cabeça, tudo no mundo, né? E aí fui fazer toda essa modulação. E aí você entende que deficiências de vitamina, por exemplo, deficiência de vitamina D, das do complexo B, simulam sintomas depressivos. Olha como é absurdo. Deficiência muito grande simula. Então tem uma série de coisas, de pequenos detalhes que a gente tem que tomar cuidado antes de entrar numa maratona como a eleição. É o que eu chamo de preparar para alta performance. Vai lá no médico, na médica, e olha, quais são aqui minhas vitaminas que eu vou precisar para ter energia, para dormir melhor, para isso, para aquilo outro. Você vai precisar, porque é uma exigência sobre-humana. Não tem jeito. Você vai dormir pouco, você vai comer mal, né? Na medida do possível, se você conseguir fazer uma logística. Hoje eu tenho, como consultora, uma logística muito boa. Inclusive, um publicitário que eu trabalhava dizia assim, mas você é muito faminta. E eu falei, por quê? Porque sempre tem comida na sua bolsa. Porque eram as coisas que eu podia comer, né? Então eu já tenho a minha dinâmica. Vocês têm que construir as suas, nem que seja o assessor de agenda carregando a sua comida. Então, mas via de regra, uma vez ou outra vai acontecer. Você vai dormir mal, você vai estressar porque tem problema o dia inteiro, por mais que a sua equipe tenha que filtrar esses problemas, mas você vai ter que dar conta disso, certo? E do ponto de vista emocional, você vai lidar com expectativa, você vai lidar com estresse, você vai lidar com ter que desapontar as pessoas, seja todo dia dentro da equipe, seja lá fora com o eleitor. Você vai ter que lidar com decisões difíceis de tomar. E tem gente que tem dificuldade de tomar qualquer tipo de decisão. Então, faz um check-up emocional. O que está acontecendo com você? Você tem uma ansiedade? Como é que você modula essa ansiedade? Isso acontece, ainda mais pós-pandemia, muita gente descobriu que tem ansiedade. Ela não é incapacitante se você lida com ela, se você trata isso, se você tem um estilo de vida condizente. Então, prepare-se para um momento estressor, tá? Sem preconceito, tente não julgar a questão. Se você tem um problema emocional ou um problema psiquiátrico, tudo bem, você tem, ponto. Vai fazer o que com isso? Tem que tratar, tem que cuidar. Se for uma coisa que tem cura,
tem que fazer o tratamento para curar. Se for uma coisa que tem administração, tem que aprender a administrar. Por quê? Por que eu te digo isso? Ah, Lídia, mas isso aí é preciosismo, vai de qualquer jeito e depois resolve. Não. Primeiro, se você se candidata a um cargo, você está assumindo que você quer representar as pessoas, os desejos e as necessidades daquelas pessoas. Centenas, milhares, milhões de pessoas. Isso requer responsabilidade. Se você estiver desregulada em algum hormônio, vitamina, alguma questão desse sentido, você tende a ter uma confusão mental que vai impactar nas suas decisões. Você já imaginou? Uma coisa é eu tomar uma decisão errada para mim. Ah, comprei essa roupa, não gostei. Eu tenho como reverter isso. Ah, decisão errada, eu estava nervosa, estressada, ansiosa, comprei. Eu vou lá e devolvo. Ou troco. Entendeu? Ou fico com ela e o impacto é mínimo, eu só gastei dinheiro, digamos assim. Mas e aí se você toma uma decisão dentro da sua campanha? Você pode prejudicar seriamente um membro da sua equipe. Se você, depois de eleita, aliás, antes disso mesmo, se você participa de algum conselho, algum espaço de tomada de decisão no seu partido, no pré-eleição, você pode tomar uma decisão que prejudica um colega candidato, uma colega candidata. Já pensou? Então, é importante você cuidar de si, tá? A internet está cheia de gente querendo dar fórmula para autocuidado, amor próprio, etc, etc. Mas eu proponho um ponto mais simples nesse nosso checklist, é o quê? Faça um check-up. Do jeito que a gente faz o diagnóstico da sua pré-campanha para saber como está a sua vida pessoal, política e o cenário como um todo, essa parte médica e psicológica você precisa saber para saber como é que você está por dentro, certo? Para você encarar a campanha de uma maneira mais leve, mais fácil, mais efetiva, para não chegar lá no dia da campanha e você tá, ai meu Deus, não aguento mais. E o pior, quando terminar a adrenalina toda, porque a gente é sustentado pela adrenalina da campanha também, você, no chão, né? Seja de estafa, seja de burnout, seja um AVC, seja qualquer outra coisa. Eu tô falando sério mesmo, porque isso acontece, certo? Então, vamos lá. Segundo pontinho do nosso checklist de decisão tá aqui. Check-up físico e emocional. Esse pontinho aí meu tá mais do que ticado, viu? Porque desde 2018 não tem perigo de eu não fazer o plano de saúde pré-campanha. Eu tenho lá a minha médica maravilhosa, quem quiser eu posso indicar, manda aqui nos comentários ou manda um direct para mim no Instagram, que eu te digo quem é. Eu já chego lá em janeiro do ano da eleição e disse, doutora, vamos lá, plano pré-campanha, otimizar todas as vitaminas e também trazer todo o pacotezinho para quando... E aí a gente vai modulando, pré-campanha, convenções, iniciou a campanha, modulando, que é para eu manter tudo organizado. Importante, viu? Vamos ao nosso ponto 3 desse checklist de decisão. Vamos lá, assumimos que você já fez o seu acordo familiar, já tem o apoio deles, tá maravilhoso. Você já fez o seu check-up físico, emocional, tá corrigindo o que precisa, já tá melhorando tudo, perfeito. Agora vamos para as conversas partidárias. Existe uma ilusão sobre a questão partidária que é assim, ela é um tanto quanto negativa também. E diz assim, partido só indica quem é conhecido. Quem já tem voto, ou quem tem dinheiro, ou quem tem família. Ok, isso acontece? Óbvio que acontece. Essa impressão não vem do nada. Mas eu te digo que a forma mais inteligente de você conseguir espaço no partido é mostrar o seu posicionamento. Como é que você mostra isso? Com dados concretos. Como é que você se posiciona? Qual é a sua causa? Como é que as pessoas estão lhe vendo? Aí você chega lá e diz, olha, eu defendo essa causa por isso, isso e isso. Essa é a minha capacidade de dialogar com o público sobre esse assunto. Aí você traz as suas capacidades. Na fórmula do start de campanha, eu te mostro isso. A gente tem um curso específico só com essa fórmula, mas a gente vai ver também no módulo de comunicação um pouquinho, tá? E aí você traz assim, olha, eu me posiciono dessa forma, eu estou dialogando com o público. Olha aqui os dados da minha rede social, as pessoas dialogando comigo sobre esse assunto. Então eu já tenho eu estou criando uma espécie de autoridade aqui.
Fora isso, pesquisa. Pesquisa quanti, pesquisa quali. Traz aqui, olha, quais são os meus números de projeção. Se você já se candidatou, traz os números da eleição passada e a projeção para essa. O que você tem de capital político entre uma eleição e outra? O que você conseguiu? Quais são as pessoas com quem você já está conversando? Lideranças comunitárias, lideranças sociais, lideranças de causas específicas. Com quem você já está conversando e essa pessoa já chegou para você e disse assim, olha, eu confio em você, eu vou com você, se você se candidatar. Traz isso aqui, ó, faz um dossiê e você começa a conversar com o partido. Tem que fazer esse ponto aí. Não adianta chegar lá na convenção e dizer, eu não fui escolhida. Como é que você queria ser escolhida? Só levanta a mão e dizer, eu estou aqui, vou me candidatar? Não funciona dessa forma. Você tem que mostrar, porque tem um cálculo muito prático nessa decisão partidária, que é o quê? O partido quer cadeira, quer ter gente lá representando. Então ele vai investir em quem tem condição de chegar nessa cadeira. Existe o quociente eleitoral, existe o quociente partidário e existe esse fator UAU, né? O plus da candidata. Mas vai dar certo porque tem que preencher a cota feminina. Primeiro que nem existe cota feminina, existe cota de gênero. Lembra lá. Já quem me conhece aqui sabe, eu já falei para vocês. Mínimo de 30%, máximo de 70%. Os partidos são obrigados a ter o mínimo de 30%, não é só 30%, não, é de 30% para cima. Certo? Então, vai esperar a sorte de dizer, o partido tem que cumprir a cota. Mas ele não quer dizer que para cumprir a cota ele tem que escolher você, ele pode escolher várias outras. E aí o primeiro ponto, o primeiro espaço onde você precisa se destacar de forma estratégica é aí nas conversas partidárias. É pleitear a indicação. E pleitear a indicação, ela tem que trazer fatos. Você tem que mostrar ao partido que você é viável. E não só viável, você é desejável. Né? Você vai agregar valor à imagem do partido, você vai agregar valor numérico ao partido, você tem condições competitivas de estar naquela chapa. Você tem apoios, você tem algo concreto. E isso é com dado. Partido nenhum escolhe, é tanto que você pode tentar descobrir aí no partido. Quando você vai decidir cabeça de chapa, né? Isso é mais fácil de você conseguir acesso. Cabeça de chapa, candidata a prefeita, candidata a governadora, etc. Como é que se decide? Essa daqui é muito boa, vai ela, tem a fila, né? Claro que tem a fila, quem vai se candidatar dessa vez. Mas antes de respeitar a fila, tem aquela pesquisa, quanti e quali. Tem lá o consultor do partido, ou alguém que é chamado só para aquela consulta, algum profissional de consultoria política, e diz assim, olha, vê aqui esses dados para mim, para ver se essa campanha é viável, para ver se fulana consegue bater o adversário. Nesses pontos aqui todinho que foram colocados no questionário. A gente faz o questionário, a gente como consultor político, estrategista, a gente monta o questionário de acordo com as perguntas que são importantes para serem respondidas ali naquele momento de decisão partidária. Ela é um pouquinho diferente da eleitoral, tem perguntas um pouco diferentes. Então assim, qual é a viabilidade? Esse aqui tem mais chance do que esse aqui e vai se comparar números. Por quê? Não se vai investir tempo, dinheiro, todo o esforço do partido dentro de uma pessoa, ali por trás, uma pessoa que não tem condição de chegar onde é para chegar, que é na eleição. Né? Então, lembre-se sempre, não são fatores emocionais que levam os partidos a escolherem quem vai para a chapa. Tá? E você tem que se adiantar a isso. Então, faça essas conversas partidárias, esse terceiro ponto do checklist, faça essas conversas partidárias serem favoráveis a você. E lembre-se de uma coisa, quando você tem fatos e tem posicionamento, mesmo que você não seja escolhida para essa chapa dessa eleição, você fica no radar. Então não tem jogo de perde se você tem essa postura. A não ser, é claro, que o partido não tenha uma visão estratégica, isso acontece também. Tem partido que não está nem um pouco interessado nisso, só quer saber de perpetuar alguém no poder, mesmo que aquela pessoa esteja definhando em votos, em aceitação ao longo do tempo. Por isso que tem partido que se acaba, né? As lideranças vão se acabando. Mas, lembre-se sempre disso. Essas conversas partidárias têm que ser feitas. Não fique esperando vir de lá. Ele chegar e dizer, você é a escolhida. Não, vai lá e conversa.
Qual é a sua opinião a meu respeito? O que é que você acha da viabilidade? Como é que você acha que eu posso contribuir nessa campanha? Olha, eu trouxe aqui as informações, o que é que você acha? Entendeu? Terceiro pontinho do nosso checklist. Vamos lá. E o quarto ponto, tão importante quanto, é a sua capacidade financeira. Nós tivemos um professor, era um publicitário fantástico aqui do Ceará, chamado Chico Teófilo. O Chico dizia o seguinte, trabalhou décadas com política, e o Chico dizia o seguinte, se você quer se candidatar, você tem um problema. Se você não tem dinheiro, você tem dois. Melhor não ir. Então, você vai botar o seu dinheiro na campanha? Não, né? Pelo amor de Deus. Existe até um limite na lei do quanto você pode colocar do seu dinheiro pessoal. Para evitar questões que antes as pessoas ficavam endividadas por anos, pedindo empréstimo no banco, etc., para poder conseguir financiar a campanha ou terminar a campanha quando acabava o recurso que tinha conseguido. Então, o ideal é que você não faça isso. O ideal é que se você tem apoio, gente que te apoie, você tenha dinheiro para a campanha. E aí tem fontes diversas na campanha. Tem a questão do seu dinheiro, né, investido, que tem esse percentual na lei. Segundo ponto, a questão partidária. O partido tem a obrigação de lhe dar uma fração específica do fundo eleitoral para isso, né? Se você tiver umas conversas interessantes no fundo partidário na pré-campanha e na eleição do fundo eleitoral, cobre, tá? Tá na lei, você tem que cobrar, não é só uma conversa acordada, não. O partido diz que vai me dar tanto. Preste atenção, cheque, faça uma consulta com um advogado eleitoral. É aquela história, economia de palito, não quero pagar advogado. Paga, tá? Paga uma consulta e pergunta. Porque o partido pode te dizer uma coisa e o seu direito ser outra. Preste bem atenção nisso. E o terceiro ponto é a questão do financiamento coletivo de campanha, que a gente já tem há algum tempo essa possibilidade, e isso tudo é bem organizado pela Justiça Eleitoral, são empresas que têm que ser cadastradas, tudo bonitinho. No que se resume essa questão da capacidade financeira? É a sua capacidade de dialogar, inspirar e se conectar com as pessoas. Porque a ideia aí é que as pessoas invistam em você. E para isso você tem que fazer um trabalho prévio. É a partir de maio que você começa a questão da arrecadação coletiva, né? Que você vai e coloca lá, contrata a empresa, faz as campanhas de arrecadação. Até lá, olha, a gente está em dezembro, né? Até maio, você tem que fazer um trabalho de convencimento, de aproximação. Por isso que eu disse que a pré-campanha é importante, né? Você vai começar a se conectar com as pessoas e trazer para as pessoas a importância da sua causa, a importância do seu comprometimento, do seu posicionamento, e aí você vai conseguir construir um relacionamento com elas, para que chegando lá em maio, elas queiram investir em você. Porque o financiamento tem as cotas, né? Você pode colocar lá R$50, R$10, é bastante customizável. Então, a pessoa diz, eu não posso doar não sei quantos mil, milhões, mas eu posso doar R$10. Dependendo da quantidade de pessoas que você tenha, isso daí vira milhares, pode financiar a sua campanha inteira até sobrar. Tem caso que sobra, né? Porque tanta gente. Então, primeiro cheque essa capacidade pessoal e a capacidade partidária, porque senão você vai envolver as pessoas, principalmente a sua equipe, e lá na frente você não consegue fazer nada. E na minha opinião, como consultora, Lídia, porque você é consultora e tal. Não. Existe um problema na lei que diz o seguinte, ampliou o tempo de pré-campanha, né? Os pré-candidatos podem fazer movimentos bem antes do período, porém não ampliou a possibilidade de se contratar profissionais. Porque na minha visão, qual é o correto? Se eu estou dizendo que eu preciso montar uma campanha, eu preciso de gente para fazer isso, e ninguém trabalha de graça. Nem a pessoa que te apoia com todo amor do mundo, ela precisa de uma quentinha para estar lá visitando as comunidades. Os líderes comunitários precisam de um transporte, entende? E você vai tirar isso de onde? Do ilegal? É difícil. Porque se você só pode usar, digamos que você use do seu bolso, até o X%, se eu não me engano é 10% do imposto de renda, uma coisa assim, não estou lembrada. Qual é o seu 10%? Né? O seu 10% pode ser R$1.000, pode ser R$500, pode ser 1 milhão, não sei quais são os seus 10%. Mas aí você consegue sustentar essa pré-campanha? Complicado. Né? O ideal é que existisse também esse período de contratação. Eu costumo dizer que a lei às vezes ignora
que a campanha é algo profissionalizado. Precisa ser, né? De fato é, mas ainda tem gente que tem esse entrave, diz assim, como é que eu profissionalizo minha campanha se eu não consigo contratar ninguém? Então, avalie a sua capacidade financeira nesse sentido, especialmente nessa pré-campanha, tá? Faça uma projeção disso, como é que eu posso pegar aqui do meu percentual, como é a conversa aqui com o partido, como é que vai vir, e se não vier isso daqui também, porque também tem o legal e o real, né? O partido diz assim, eu vou te dar tanto, às vezes é convertido em, sei lá, material e serviço, e as outras pessoas que você tem que pagar em dinheiro, né? Como é que está a minha capacidade aqui? Quanto é que eu posso arrecadar? Ah, hoje eu já conversei com X, Y, Z, tem um potencial de voto mais ou menos, eu consigo... Faz a tua projeção. Senta com uma pessoa que tem experiência nessa coisa da contabilidade eleitoral. Existem profissionais que você pode consultar nos CRCs, né? Não, exatamente, CRCs da sua cidade, seu município. Tem as comissões forenses dos Conselhos Regionais de Contabilidade, certo? A gente chama de comissão forense, porque ela é bem específica para determinado assunto. E nessa forense tem a forense eleitoral. Marca uma consulta, assim como você vai falar lá com o advogado eleitoral, marca uma consulta com a pessoa, com o contador específico, né? Quer dizer assim, vamos fazer aqui uma projeção para mim e tudo. Tem uma noção disso, da sua capacidade financeira. Senão você vai ficar com sonho e vai terminar com muito pesadelo, né? Porque as pessoas que estão trabalhando para você até agora, elas estão trabalhando numa expectativa de recompensa, de repente, né? E se isso não chega, você tem esses dissabores. Então, são esses 4 pontos que você tem que ter o checklist. E aí me diz, desse teu checklist, qual é o que você tem mais dificuldade? Né? Eu acho, pela minha experiência, o ponto 2 é um dos mais difíceis, que é esse check-up físico e emocional. Geralmente, as pessoas os pré-candidatos, as pré-candidatas vão cuidar quando alguma coisa já está de errado, né? Eu não estou dormindo, a dor de cabeça está grande demais, eu estou com a dor não sei aonde, que eu não sei o que é, né? Então, tomar esse cuidado de fazer esse nivelamento, essa preparação. E a questão também da capacidade financeira, que ela é um pouco mais difícil das pessoas lidarem com ela, mas é extremamente necessária. Porque uma campanha funciona como uma empresa. Se você monta uma empresa, você não vai ter funcionários trabalhando para você por amor, né? Vivendo de luz, como dizem na internet, de gratiluz. Você precisa de pessoas que trabalhem para você, pessoas motivadas. E um dos elementos da motivação não é o principal, nem nas empresas, nem na campanha, mas é um importantíssimo, é motivação financeira. Né? E aí entra a história do acordo também. O que é acordado não é ruim. Então, tome sempre cuidado e a responsabilidade. E por último, lembre-se sempre, o CNPJ da campanha é atrelado ao seu CPF. Então, qualquer problema que acontecer, além das decepções psicológicas que as pessoas podem ter com você, tá a questão legal do seu CPF, tá? Então, faz tudo direitinho, toma cuidado com essa questão da capacidade financeira, planeja tudo organizadozinho e tá certo, ok? E com esse checklist, chegamos ao fim e eu digo assim, você tomou sua decisão? Ou reafirmou sua decisão? Eu acredito que você tem capacidade, viu? E deixa eu te contar, hoje a gente está lançando o curso Como se tornar uma vereadora, da decisão à urna. A decisão aqui a gente já começou a qualificar hoje, né, com esse Masterclass. E durante 6 módulos, 6 módulozinhos, eu trago para você orientações sobre como definir claramente os seus objetivos e metas eleitorais, como trabalhar a sua imagem política e o seu perfil de liderança para alinhar isso com os desejos e as necessidades do eleitor, como reunir informações estratégicas sobre a sua vida política, sua vida pessoal e sobre o cenário político e eleitoral, como trazer isso na sua comunicação online e offline, certo? Isso tem que ser bem orientado e bem alinhado. E, por último, como montar isso numa estratégia, especificamente num plano de ação. O que você vai fazer de hoje até o dia da eleição?
Nós vamos fazer, eu vou te orientar para fazer um esboço de um plano de marketing bem organizado, tá? Minimamente. É para você saber o que você está fazendo, conseguir orientar e alinhar a equipe que você vai contratar e fazer uma campanha com qualidade, tá? Eu sei que nem todo mundo consegue ter um profissional de consultoria política nesse momento, certo? Eu entendo muito bem isso. Embora as pessoas tenham a impressão errônea de que é caro demais. Só para você ter uma ideia, um profissional de estratégia de consultoria política, o valor dele gira em torno de 20% do valor total da campanha. E o ganho, com relação a isso, você economiza tempo, dinheiro, recurso e estresse. E potencializa e maximiza as suas chances de ser eleita, tá? Mas você tendo o mínimo do plano de marketing organizado com um plano de ação, nem que seja preliminar, você consegue se orientar na pré-campanha e começar a sua campanha já bem afinada, ok? E aí quais são as vantagens disso? Você diminui a evasão da equipe, porque tem gente que quer te apoiar agora, mas chega no meio do caminho e perceber que você não sabe para onde está indo, vai embora. Isso acontece, viu? Por mais que você acredite que a pessoa é leal a você e adora, não sei o quê, se ela não perceber que você tem uma campanha organizada e que funciona, ela pode ir. Vou trabalhar em outra campanha. Eu acho que é mais interessante, tem mais condição. Porque isso afeta a sua credibilidade. A falta de organização e planejamento afeta a credibilidade da gente em qualquer área da nossa vida. Imagina na área da eleição, onde tudo é muito rápido, né? Durante uma campanha tudo é muito rápido, tem que ser muito organizado. É um gritando que precisa disso e se ninguém responder, como é que funciona? Entendeu? Tendo tudo isso organizado, planejado e mapeado, você consegue fazer isso. E o melhor, você consegue fazer o seu papel, que é o papel de candidata. Qual é o papel da candidata? É conversar com as pessoas e ganhar voto. É se relacionar, é trazer as pessoas para o seu movimento. Essa é a sua única função. Todo o resto é da equipe. E eu te mostro ao longo dos módulos, tá? E quem chegou até aqui no final dessa Masterclass, eu vou te dar 10% de desconto no curso. Ele é um curso para download, tá? Você vai baixar, fazer uma compra única, vai baixar o conteúdo e vai ficar com ele, tá? Para você estudar, para você organizar e para você recorrer toda a vida que você precisar montar aqueles pontos, tá certo? Então, vou botar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso checklist e vão já, se não tiver ticado tudo, vão já ticar até a semana que vem, viu? Boa noite, um grande abraço.